Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Refs e hoje vamos falar mais uma vez aqui no canal sobre The Bad Batch, Star Wars The Bad Batch, série animada de Star Wars, né, que a gente já comentou várias vezes aqui no canal, toda semana a gente comenta um episódio, tá? E essa semana vai ser diferente aqui no canal, tá? Por quê? Porque The Bad Batch chegou aí a metade da sua temporada, acredito eu. Então a gente teve hoje o episódio número 7 e o episódio número 8 saindo juntos, tá? Inclusive os dois episódios eles têm aí digamos que um tempo maior, né? Esse episódio eu acho que ele tem 28 minutos e o outro episódio, o 8, ele tem 31 minutos, tá? Então acredito que a gente chegou nesse ápice aí da primeira fase da temporada, tá? O episódio de hoje é chamado Conspiração dos Clones, tá? E hoje a gente também vai falar só sobre o episódio número 7, amanhã vamos falar sobre o episódio número 8, tá? Não vi o episódio número 8. Ele chama Conspiração dos Clones, né, que eu falei, e é dirigido pelo Nathaniel Villanueva, tá? Que a gente também já falou aqui no canal algumas vezes dele, alguns episódios que ele dirigiu, beleza? Introdução feita, bora que bora, vamos falar sobre o episódio de hoje, cara, que eu gostei demais, tá? Já aviso, gostei demais. Tem Rex no episódio de hoje, tem clone matando clone, tem política, tem temas aí sobre a nossa sociedade, inclusive, né, que é bem interessante, tá? Mas eu queria começar falando sobre o episódio, da onde ele começa, que é o Bar dos Clones, cara, que eu acho um elemento muito interessante que foi criado lá em Clone Wars, né, cara, que você tem ali um Bar dos Clones, né, só vai clone nesse bar, só pode entrar meio que clone nesse bar, será que ali o happy hour dos clones, que eu acho que é um conceito interessante, você traz vida também para esse ambiente, para essa cidade, né? Que é Coruscant, que vai ser a cidade onde vai acontecer o episódio, né? Que é bem legal. O episódio também ele é muito fechado, entre aspas, no escopo dele, ele tem um maior, assim, porque é um contexto do que está acontecendo na galáxia, mas ele está muito bem situado dentro da cidade, né? E, cara, assim, eu gostei muito, tá? Desse throwback, assim, de Clone Wars. E a gente vai ter basicamente aqui, né, um episódio que ele vai discutir várias coisas aqui, tá? E o que eu mais, assim, o que eu acho mais interessante e isso a gente já viu em outras repercussões, tá? Em outros projetos de Star Wars, que é justamente aí a aposentadoria dos clones, né? Ou melhor, o que são dos clones, né? Eu acho que Bad Batch é uma série que explica muito isso. Mas o que são os clones? O que se deu com os clones pós-queda da República, pós-Ordem 66, pós-Império, né? E agora a gente vai entender mais, né, esse movimento do Império que ele, ó, sabe, jogar os clones pra nada, assim, jogar pro lixo, assim, sabe? Porque quem tá lá realmente não tá ali, não tá nem aí. E o Rampart, né, o General Rampart, esse episódio ele explica, ele representa muito isso, né? Porque assim, primeiro que a gente tem um clone lá que ele acaba meio que ameaçando o Rampage, né, de expor lá tudo que aconteceu em caminho. O Rampage vai lá e mata ele já. Né? O Rampage ele tá agindo como esse cara pelas sombras, pelos fundos mesmo. Ele tá silenciando pessoas, jogando assuntos no escuro. Né? Ele foi responsável pela destruição de Camino. Né? Ele matou os dois clones que também estavam com ele. Eu não sei se só são eles, mas enfim. Que estavam sabendo dessa história toda também foram mortos nesse episódio. Então ele faz de tudo. Né? Tem uma fala do Bail Organa nesse episódio que eu achei muito boa. Ele fala assim, o Rampart é um cara que ele sabe responder muito bem as coisas para privar, né, para proteger os interesses deles, né? E eu acho que o Rampart está sendo muito bem esse personagem, assim, né? Até no diálogo deles com a Xuxa, que é uma personagem muito interessante, que vai aparecer aqui também. Até nas ações dele, né? De contratar um outro clone lá para matar outro, por exemplo, né? Então ele está agindo com muita cautela pelos fundos, né, e sempre em contato lá com o Palpatine, né? E voltando nessa questão da aposentadoria, né, eu acho demais, assim, porque tem uma fala também que eu gostei muito no episódio de hoje, que é assim, os clones não sabem o que é isso necessariamente, entendeu? Os clones, eles vivem em um momento onde eles estão muito desatentos do contexto inteiro, assim, eles não sabem necessariamente quem tá mandando em cima, né? Ativam um chip na cabeça dos caras, os caras foram contra, né, quem eles juraram, quem eles foram feitos para proteger, num piscar de olhos, assim, que eles já protegiam há anos, quem serviam há anos, então eles não sabem muito bem do que está acontecendo. Tem um tom, desculpa, de ingenuidade no ar, entendeu? Então eu acho isso muito interessante. Então quando a Xuxa chega lá para os clones, né, a Xuxa que é uma das senadoras que vai representar os interesses dos clones lá no Senado, eles não entendem o que é isso. Eles não entendem o que é parar de lutar, sabe? Nosso tempo acabou. Eles não sabem o que é isso. Porque eles aprenderam, inclusive o cara fala, a gente nunca foi ensinado a chegar nesse ponto, porque não é a expectativa, né? Os clones, eles são de fato ali uma ferramenta, um recurso, né? Morre, já faz mais, né? Então, assim,
Essa fase acho que exemplifica muito, assim, né? Demora pro cara entender o que ela tá querendo dizer necessariamente ali, de brigar pelos direitos dos clones, pela representatividade dos clones no Senado e no Império, né? O Império não tá nem aí. O Império agora, eles estão passando por um momento, isso também é representado, onde a gente está tendo aí pequenas insurgências na galáxia aí, né? E o Império está com medo, né? Eles não têm mais como produzir um exército de clones, né? Porque Camino foi destruído pelo Rampage, né? E por aquele ataque lá em Camino. E eles querem buscar outros meios, né? E qual que é o outro meio? Essa nova lei que está em processo aí, que é deles recrutarem pessoas fiéis ao Império, né? Que queiram servir por livre e espontânea vontade, né? Então esse é o grande plano, assim. Então o Império está querendo fazer isso e chocar os clones de lado, né? E que se dane os clones, né? E aí entra um pouco do que eu falei das repercussões que a gente já viu em Star Wars, né? Por exemplo, mais recentemente em Obi-Wan, a gente vê ali um veterano de guerra, cara, num país isolado ali, num país meio underground assim, e o cara tá pedindo esmola na rua, assim, sabe? Então, e esse é o contexto também um pouco da sociedade, né? Que muitos países passaram nos Estados Unidos, né? Com essa reintegração dos veteranos da sociedade, né? O que vai ser depois desses caras, né? O que veio depois da guerra para esses caras, né? E os clones não sabem nada disso. Né, eles não são ensinados a isso, eles não têm noção que é chegar nesse ponto, né? E a hora deles está acabando, ele tem que entender isso, né? Vai ter uma hora que eles não podem mais lutar. E aí, o que vai acontecer com eles, né? Então esse episódio tem essa discussão muito forte, né? E além disso, a gente tem toda uma conspiração política acontecendo, né? Que é essa coisa que o Rampage está envolvido, que é essa coisa que o Senado está tentando segurar a onda da galera que posteriormente vai ser a resistência, né? O B-Organa. Então você tá vivendo, tá acontecendo um monte de coisas, né? E os clones também estão no meio disso, né? Então eu acho que isso é muito interessante. Então a gente vai ter de novo o personagem do Sleeps aí, que ele tá sendo perseguido o tempo inteiro, né? O Rampart, que eu falei, contrata o cara pra matar ele, né? E ele acaba falando com a senadora Chuchi, né? E a Chuchi, de novo, é quem tá representando os clones, né? Então ela vai tentar ajudar ele, ele vai contar pra ela o que aconteceu em caminho, o Rex mais pra frente vai aparecer, só que o Sleeps, infelizmente, não sai vivo dessa. E aí no final a gente vê que o Rex e a Chuchi estão juntos agora aí, né? Porque eles capturaram lá o mercenário. Mercenário não. O cara que o Rampart contratou para matar o Sleeps. E na verdade o cara era um clone também, né? Então olha que loucura isso que tá acontecendo, né? Enfim, esse grande contexto assim. Quero ver muito o que vai acontecer pra frente. Eu acho que esse plot não acabou aqui, né? Tem muito a acontecer ainda. E esse episódio inteiro, eu não sei vocês, mas ele me lembrou muito o episódio do Fives lá, ou o arco de episódio do Fives lá em Clone Wars, que o Fives, cara, ele ficou assim, ó, se talvez não fosse uma incompetência da Shakti, e se ele conseguisse entregar a mensagem pro Anakin, a Ordem 66 tinha sido revelado, né? A bomba que estava sendo construída ali pelo Palpatine ia por água abaixo, né? Mas ele não consegue, né? Os planos não vazam e aí, obviamente, tudo, né? Isso não ia acontecer pela linha do tempo, mas esse episódio ele passou muito essa sensação assim, cara, que vai vazar isso aí, isso vai mudar a dinâmica das coisas, né? Mas não foi muito bem isso aconteceu. Então eu gostei muito desse ritmo do episódio. Ele tem essa vibe meio espionagem, meio política, né? E por fundo você tem essa discussão real, né? Que é a integração de veteranos na sociedade, né? E o Império realmente mostrando que eles não estão nem aí pro clone, né? Eles só querem colocar essa lei em vigor logo, né? E aí sim terem aí o próprio exército deles, né? E a gente já tá vendo isso acontecer cada vez mais aos poucos, né? E acredito que mais pra frente mais ainda, né? Então é isso. Cara, gostei muito do episódio de hoje. Ele tem toda essa vibe assim legal, essa suspense legal. A gente vê também o debate no Senado, né? Star Wars falando de política é sempre bom, né? O que você achou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal, estamos quase com 50 inscritos, cara. Os vídeos da Bad Batch vem fazendo muito bem aqui pra mim no canal. Então, cara, não pretendo parar, vou fazer a temporada inteira sem faltar, beleza? Eu sou o Rest, ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima.